Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre medo. A pessoa que ela tem medo, ela não anda, a vida dela é estacionada, é paralisada, né? Verdade. Tem gente que tem medo de tudo, né? Tudo na vida ela tem medo. E o medo faz a pessoa ficar desanimada, faz a pessoa desistir até do objetivo dela, sabe? E tem pessoas que ela tem medo na adoração, tem medo de manifestar, tem medo de usar a fé, medo de largar o pecado. Porque ela acha que se ela largar aquilo, aquilo vai fazer falta na vida dela. Aquilo vai fazer com que ela sinta falta, sinta saudade. Ela tem medo de largar o pecado, tem medo de sacrificar a própria vida, né, no altar. É verdade. Tem medo até mesmo de largar aquilo que está fazendo mal a ela. Ela sabe que está fazendo mal a ela e ela continua naquele mesmo erro, naquela mesma situação. Se ela está vendo que a vida dela espiritual está até mesmo caída, né? Porque quando a pessoa tem um medo, a vida dela espiritual fica caída também. Não é mesmo? Quando a pessoa é uma pessoa medrosa, ela realmente, a vida dela espiritual fica caída, fica frustrada, né? Fica desanimada, porque ela fica com medo de tudo, ela não tem medo de agir a fé. Ela teme mais ao diabo do que a Deus. É verdade. E quando a pessoa teme mais ao diabo do que a Deus, a vida dela espiritual fica lá embaixo. O nível espiritual dela vai lá embaixo, né? Porque é nessa hora que o diabo se aproveita, E né? o diabo atua nessa hora porque a pessoa, ela tem um medo dentro dela. E o medo não deixa a vida da pessoa ir para frente. Quanto mais a pessoa tem medo de agir, de tomar uma atitude na vida dela, ela continua naquilo ali, na mesma vida. A mesma vida, porque a vida dela não vai para frente, vai para lugar nenhum, nem para o lado. Entendeu? Ela continua na mesma situação, porque ela fica com medo. Até de agir a fé, tem gente que tem medo de agir a fé em Deus. Fica com medo, até pensa assim, será que vai dar certo? Não. A pessoa tem que agir a fé sem medo, sem dúvida, e continuar ali na fé até conseguir aquilo que ela deseja. E talvez, amigo, o seu medo é medo talvez na hora da oração forte, medo de fechar os olhos, medo de se concentrar, talvez você tenha medo de manifestar, de passar mal. E isso está te pedindo, te amarrando. Isso está te pedindo de você mesma se libertar. Às vezes você já se libertou e você tem medo, Deus tá ali para te selar, mas aí você tem medo de pensar, pensa que vai ser um espírito enganador. Então você tem medo de se batizar com o Espírito Santo. Tem gente que tem muito Tem medo muito mesmo. medo. Será que é a língua dos anjos? Será que é a língua de Deus ou é a língua E eu do já mal? passei por isso. Porque quando eu queria ser batizada com o Espírito Santo, isso me amarrou muito, porque eu ficava com medo. Ah, não vou falar, porque e se for um espírito enganador? Então aquele medo amarrou o quê? A minha vida. E assim tem amarrado a vida de muitas. Muitas têm perdido tempo dentro da igreja por conta do medo. Medo para se libertar, medo para poder ser batizado com o Espírito Santo e medo para sacrificar a própria vida no altar, né? Uma fogueira santa que acabou agora há pouco tempo, né? Dia 15. E quando a pessoa age a fé também na fogueira santa, ou não só em fogueira santa, age a fé em outro propósito que ela faz com Deus, ela tem que fazer sem o medo. Porque se ela fazer, será que Deus vai me abençoar? Será que vai acontecer? Né? Isso aí é um medo, é uma dúvida que a pessoa tem dentro dela, não é mesmo? E isso aí deixa a pessoa o quê? Mais para trás. E por mais que ela pode botar 1 milhão de dinheiro no altar, pode botar o que for, uma oferta para Deus, mas se ela botar com medo, Camila, a vida dela não vai para frente mesmo. Porque tudo que a gente faz com medo, a gente não faz o melhor. Você faz com medo, faz com receio. Então você sempre vai deixar aquela reserva, que tá com medo de perder. Né? A pessoa quando tá com medo de perder, ela nunca bota tudo. Ela bota uma reserva, assim é a vida também da pessoa. Às vezes ela tá vivendo dentro da igreja, mas a vida dela tá um pouquinho lá, mas ela tem uma reserva da vidinha dela no mundo. Aí, só um pecadinho, é só um palavrãozinho. Eu fui numa festinha ali, mas foi rapidinho. Porque ela tem uma reserva, por ela ter medo de se entregar. Ela tem medo dos amigos zoarem ela, tem medo das pessoas chamarem ela de crente, chamarem ela de Zé Povinho. Existe também esse medo na pessoa, E também né? tem pessoas que têm um namorado no mundo e ela tá dentro da igreja. E ela tem fé até mesmo de ele se converter, não é mesmo?
Mas aí ela fica assim, eu tenho que lutar por ele, lutar por ele. Mas ela tá vendo que aquele namorado que está no mundo, ele não tá com o mesmo pensamento dela, não é mesmo? Ela já vê que ele não tem o mesmo pensamento dela. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que perder esse medo. Porque o primeiro lugar que tem que ter a vida dela é a salvação dela. É mesmo? Aí entra aquele ditado, né? Que se você pegar uma laranja, um saco de laranja boa, e botar uma laranja podre, a boa não vai transformar podre. Mas a podre transforma a que estão boa e deixam todas elas que? Podre. Então, larga o medo de abrir mão do pecado. Porque a pessoa sabe que ela tem que fazer, mas não faz. Ela sabe que ela está fazendo de errado, sabe qual é a conduta dela diante de Deus, mas mesmo assim tem medo de abrir mão, tem medo de largar o diacho do mundo. O mundo fica chamando ela e ela tem medo de largar. Acha que aquilo vai fazer falta. Não vai fazer falta. O mundo na sua vida não vai fazer falta nenhuma. Então larga de medo. É verdade. E a pessoa também fica assim, será que eu vou encontrar um outro rapaz dentro da igreja? Ela deve ficar pensando assim, aí ela fica com medo, eu amo tanto ele, eu tenho que lutar por ele. Mas aquele rapaz que está no mundo, até mesmo está estragando a vida dela espiritual, aquela comunhão que ela está tendo com Deus, não é mesmo? E a pior coisa é o medo mesmo, porque a pessoa com medo, a vida dela não vai para frente mesmo. Ela fica no mesmo lugar, ela fica na mesma situação e a vida dela não vai para frente nessa situação. Ela fica continuar com esse medo, até mesmo de largar esse rapaz, não é mesmo? Talvez você está nessa situação, você que está nos ouvindo. Está nessa situação de até mesmo gosta de um rapaz e esse rapaz está te frustrando, está te deixando desanimado. Não é mesmo? Né, Camila? E a pessoa deixa de largar ele e a comunhão dela com Deus. Como é que fica? E não vive na mesma fé, né? Às vezes você tá querendo pegar firme com Deus e ele não tá firme na mesma fé que você, porque ele vive no mundo. Ele vive lá fora. Então acorda, amiga. Se você tá aí com medo, esse medo vai te amarrar. Igual é como se estivesse pegando seu pé, te amarrando assim. Toda vez que você tentar andar pra frente, vem lá, e o medo te puxa. Verdade. Que o medo, ele puxa a pessoa. Ele não deixa a pessoa progredir. Ele não deixa a pessoa desenvolver. Então esse sentimento que é o medo, aí entra os outros vídeos anteriores. Que o medo é um sentimento e o sentimento provém da onde? Do coração. Então, é como diz a palavra de Deus, né? Lá em Provérbios 4, se eu não me engano, diz assim, que de tudo a gente tem que guardar o nosso quê? Coração. Porque dele procede a fonte da vida. É aí que você tem que guardar o seu coração. E o coração que Deus fala, que o coração de Deus não é o coração sentimento. O coração de Deus é o coração que pensa, é mente, é razão, é intelecto. E quando você guarda esse coração e você, esquece do sentimento, o medo não entra, porque o coração de Deus, que é mente, intelecto, está blindado contra esses sentimentos nocivos da sua fé, que é o medo, que é a frustração, o complexo, né? É verdade. Você também estava falando que você também tinha um medo, né, dentro de você também, uma vez. E eu também. Todas as pessoas, nós seres humanos, nós temos um medo dentro da gente, mas a gente não pode se prender a ele. Porque se a gente se prender a esse medo, a gente não vai para frente na nossa vida e até mesmo a gente não vai conseguir nada. Porque Deus, ele não age dentro da gente, não age na nossa vida, e a gente tem um medo. E o medo, ele também traz a dúvida, não é mesmo, Camila? A pessoa tem o medo, aí vem também o quê? A dúvida. E a dúvida deixa a pessoa o quê? A dúvida neutraliza a fé, afasta a pessoa de Deus e o diabo. Quando a pessoa alimenta a dúvida, é nessa hora que o diabo entra. O diabo entrou, minha amiga, já era. Que ele faz a festa, né? Com certeza. Ele faz a festa. E a pessoa tem que estar sempre vigiando nesse sentido. Deixar que o medo de lado, jogar o medo para fora. E ela permanecer com Deus, não olhando para nada, não olhando para ninguém. Se tiver que largar alguma coisa, toma atitude e largue, entendeu? Porque é assim que a vida da pessoa vai para frente. Se a sua vida não tem ido para frente, é por causa desse medo que está dentro do seu coração. Então, toma essa atitude agora. Não é mesmo? Porque tem que tomar essa atitude para a vida dela ir para frente. Ela tem que fazer uma diferença na vida dela, ela tem que jogar fora aquilo que ela está com medo de tomar atitude para largar na vida dela. Não é mesmo? Verdade.
E às vezes não, a maioria das vezes, né? A pessoa, por ela ter esse medo, ela não consegue se entregar para Deus. Ela não consegue, porque ela vai na igreja, ela busca, ela ora, mas, sabe, aquela entrega mesmo não acontece porque ela tem medo. Ela tem medo até de se abrir com Deus. Ela tem medo de falar. Ela tem medo, sabe, de se entregar. E, amiga, para você poder remover esse medo, imagine-se num precipício. Lá embaixo não tem nada. Você olha assim do alto, não tem nada. Se imagine. A pessoa, quando se entrega para Deus, ela pula esse precipício, espiritualmente falando, confiando que Deus vai segurar ela. Verdade. Sem medo, né? Porque ela não teve o medo, né? Ela não teve de medo. ir e se lançar. Quando a pessoa se lança, já é. A vida dela muda. É isso que tem acontecido na nossa vida, né? Verdade. Quando a gente se lança, Deus abençoa a nossa vida, Deus honra. É como a criança, sabe, que tá no alto e ela pula pro pai sem medo. Porque ela confia que o pai vai ser o quê? Segurar. Então se lança sem medo. Arranca esse medo de você. Arranca o medo que você tem talvez de passar mal na reunião. Arranca o medo de abandonar o pecado. Arranca o medo, se eu receber o espírito enganador. Arranca isso de você e se lança. Se lança para Deus sem medo, sem reservas, né? É verdade. E quando a pessoa se lança, Camila, quando a pessoa se entrega de fato, de verdade, a vida dela para Deus, com certeza aquilo que ela deseja mais à frente na vida dela acontece. Entendeu? Quanto mais ela se lança, ela se entrega, entendeu? Assim que a gente se entrega para Deus, Deus se entrega pra gente. Se a gente ficar com medo de se entregar, de largar o que é errado, o pecado, a mentira, o palavrão, a pessoa que é uma pessoa que tem gente que tem vícios, né? A pessoa largar isso tudo e se entregar para Deus de fato, de verdade, a pessoa realmente ela vai ter um encontro com Deus e uma nova vida na vida dela. E ela não vai se preocupar com o que os outros pensam ou deixa de pensar nela. Ela vai se entregar de fato, de verdade. Então, amiga, a ordem de hoje é: arranque o medo da sua vida e se entregue. O mais rápido possível, se entregue para Deus. E nós vamos ficar por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem.